Memo e Daniela trocam um beijo inesperado no hospital e, ao se afastarem, ficam visivelmente abalados. Memo, constrangido, pede desculpas, justificando que agiu por impulso, tomado pela emoção do momento. Daniela concorda, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Memo garante ser um homem de princípios que respeita os limites e jamais tiraria vantagem de uma situação assim. Daniela admite que se deixou levar e concorda que foi um momento de emoção, sem refletirem sobre as consequências. Memo reforça que o acontecido foi motivado pela alegria de ver Isabela recobrar os sentidos. Daniela faz questão de esclarecer que entre eles não há nada além de respeito. Memo concorda e pontua que ela é uma mulher casada. Daniela, por sua vez, lembra que ele também está prestes a se casar em poucas semanas. Memo assegura que não queria deixá-la desconfortável, mas ela afirma que ele nunca incomoda. Nesse instante, Úrsula surge para apressar o noivo, seguida por Fausto. Daniela informa Fausto que Isabela despertou, o que o deixa aliviado. Abraçada a Fausto, Daniela se sente culpada pelo beijo que trocou com Memo. Enquanto isso, Karen sofre por ter sido rejeitada por Fausto. No hospital, Memo tenta convencer Úrsula a ir para casa descansar, mas ela insiste em permanecer ao seu lado até que o médico traga novidades sobre Isabela. Enquanto Úrsula o abraça, Memo observa Daniela e Fausto juntos, e Daniela explica ao marido que ainda estão realizando exames em Isabela. Na manhã seguinte, enquanto Úrsula e Fausto dormem nas poltronas do hospital, Memo oferece um café para Daniela. Agradecida, ela diz que não sabe como retribuir tudo o que ele tem feito por sua família. Memo responde que apenas fez o que era certo. Nesse momento, ao perceberem a aproximação do médico, eles acordam Fausto e Úrsula. O médico anuncia que Isabela não sofreu sequelas, já foi desconectada dos aparelhos e transferida para um quarto. Fausto pergunta se podem vê-la, mas o médico informa que Isabela quer ver a mãe primeiro. Zé Maria questiona Amparo porque ela não avisou que Isabela estava no hospital. Amparo explica que ele estava dormindo e que preferiu poupá-lo de preocupações. O menino pede para ir ao hospital para visitar Isabela e usar seus superpoderes para curá-la, mas Amparo com carinho sugere que ele pode fazer isso dali mesmo. Ela ainda reforça que Isabela já tem 2 superpoderes invencíveis, o amor de sua mãe e de seu pai. Ao visitar Isabela, Daniela não consegue conter a emoção ao ver que a filha está bem e abraça carinhosamente, confessando o quanto ficou preocupada. Chorando, Isabela admite que se assustou ao acordar naquele lugar. Daniela tranquiliza, dizendo que está ao seu lado e que tudo ficará bem. Confusa, Isabela pergunta o que aconteceu, pois não se lembra de nada. Daniela explica que ela estava brincando no trampolim do tio João quando caiu na piscina após bater a cabeça e que Memo foi quem a resgatou. Surpresa, Isabela pergunta se Memo a salvou e Daniela confirma, sugerindo que quando o encontrar, ela o abraça em agradecimento. Daniela mostra o escapulário e conta que Memo deixou para ajudá-la a melhorar. Isabela pede para ver Memo imediatamente. Enquanto isso, Amparo liga para Memo para saber notícias de Isabela. Ele informa que a menina já despertou e foi transferida da UTI, aliviando Amparo. Memo desliga ao notar a chegada de Daniela. Ela anuncia a todos que Isabela está bem, mas não se recorda de como ocorreu o acidente. Fausto decide ir vê-la, mas Daniela o contém e explica que Isabela quer ver Memo primeiro. Fausto encara Memo, que não esconde sua felicidade com o pedido da menina. No restaurante, Amparo, Léo e Gabi comemoram a recuperação de Isabela. Gabi decide ligar para seu peixinho. Amparo comenta com Léo que agora tem mais inspiração para escrever seu livro de culinária, que pretende dedicá-lo a Isabela. No hospital, Daniela relata que Isabela ficou emocionada ao saber que foi salva por Memo. Úrsula reage com um sorriso forçado. Memo, tentando evitar conflitos, oferece a Fausto a oportunidade de entrar primeiro para ver a filha. Fausto, porém, recusa, dizendo que respeitará o desejo de Isabela e entende que ela queira agradecer a Memo por tê-la salvado. Ao ver Memo, Isabela o cumprimenta com um olá príncipe, como costumavam brincar, e ele emocionado responde chamando-a de pequena fada. Brincando, Isabela sopra as mãos como se enviasse pó de fada, e Memo repete o gesto. A menina então agradece por ele ter salvado sua vida. Memo responde que não precisa de agradecimentos, mas que ela deve se concentrar em descansar.
Isabela pede que ele não vá embora e tenta devolver o escapulário, mas Memo insiste que é um presente para ela. Ele coloca o colar no pescoço dela e revela que o escapulário pertencia à mãe dele, pedindo que ela nunca o tire para estar sempre protegida. Emocionada, Isabela conta que teve um sonho estranho no qual uma mulher segurou sua mão e pediu que ela voltasse. Curiosa, comenta que a mulher era idêntica da foto do restaurante segurando um prato de tamales. Memo, surpreso, pergunta se ela se refere a Martina, sua mãe, e Isabela confirma, deixando-o comovido. Daniela agradece a Fausto por permitir que Memo entrasse primeiro para ver Isabela, e especialmente por ter sido gentil com ele. Com falsidade, Fausto admite que o que aconteceu com Isabela o fez perceber o quanto tem dedicado pouco tempo à filha e negligenciado o casamento. Daniela questiona se ele realmente acredita nisso, e Fausto afirma que o medo de perder Isabela o levou a uma igreja, onde prometeu ser um pai mais presente e um marido melhor se a filha se recuperasse. Ele garante que não quer perder a família. Daniela, com um tom de pesar, comenta que é triste ele precisar de uma tragédia para valorizar o que tem. Fausto diz que também refletiu sobre as palavras dela e reconhece que foi difícil ouvir quando Daniela mencionou a ideia de separação, mas afirma que jamais permitirá que isso aconteça. Ele insiste que lutará pelo casamento, pedindo que continuem tentando. Após refletir, Daniela concorda. Ao abraçá-la, Fausto em pensamento amaldiçoa, chamando-a de maldita estúpida e jurando que no dia em que recuperar sua fortuna, fará Daniela pagar pelo inferno que é viver ao lado dela. Logo depois, Fausto beija Daniela e Memo ao longe os observa em silêncio. Sebastian leva flores para Lupe na universidade, mas ela se recorda dos conselhos da irmã que sugeriu ignorar o rapaz. Na capela, Daniela agradece à Virgem por ter ouvido suas súplicas e implora pela recuperação total de sua filha. Enquanto isso, Fausto entra no quarto de Isabela, radiante por vê-la bem, e ele pergunta com falsidade como está a bonequinha mais linda do mundo. Isabela responde que está melhor, mas expressa o desejo de voltar para casa com os pais. Fausto explica que precisam esperar a liberação do médico. Ela então pergunta se ele ficará cuidando dela e deixará de trabalhar. Fausto, erguendo a mão em sinal de promessa, garante que estará ao lado dela até que melhore e retorne para casa, o que deixa a menina extremamente feliz. Curioso, Fausto pergunta o que Isabela está usando no pescoço. Ela responde que é um escapulário, um presente de Memo que pertencia à mãe dele e serve para protegê-la por toda a vida. Beijando o objeto, ela demonstra gratidão. Lupe diz a Sebastian que é alérgica a flores. Além disso, critica o fato de ele comprar flores, afirmando que o campo deveria estar cheio delas e questiona se ele não era quem dizia se preocupar tanto com o planeta. Sebastian insiste que se importa, mas Lupe o aconselha a demonstrar isso com ações. Irritada, pede que ele se afaste, dizendo que está contaminando seu espaço. Sebastian tenta se redimir, pedindo que ela ao menos o perdoe, confessando estar arrependido. Lupe o perdoa, mas deixa claro que não quer que ele a procure novamente. Mesmo assim, Sebastian tenta convidá-la para sair, mas ela recusa, dizendo que precisa estudar e não gosta de perder tempo como outras pessoas. Frustrado, Sebastian entrega as flores a outra estudante e sai aborrecido. De volta ao hospital, o médico informa que possivelmente Isabela poderá receber alta no mesmo dia. Ele recomenda que a menina permaneça tranquila e em repouso absoluto por alguns dias, felicitando os pais pela força da filha. Memo agradece, mas Úrsula faz questão de ressaltar que o médico estava falando com Fausto e Daniela. Fausto declara que está em dívida com toda a equipe médica, enquanto Daniela agradece emocionada, chamando Isabela de seu pedacinho de céu. Fausto então diz a Úrsula e Memo que sua companhia foi muito gentil, mas não precisam se preocupar mais. Úrsula concorda e sugere a Memo que voltem para casa. Daniela agradece Memo mais uma vez e sugere que ele e Úrsula descansem. O casal se despede e parte. Enquanto isso, Karen compra vários presentes para Isabela, incluindo um urso de pelúcia gigante. Em um momento de fúria, ela aperta o pescoço do urso, declarando com rancor que a situação ainda não acabou. No ginásio, João fica contente ao saber da recuperação da sobrinha. Sebastian o aborda, perguntando se demorará muito no treino, pois precisa de ajuda com Lupe.
Ele relata que tentou impressioná-la com flores, mas foi desprezado, confessando que está ficando louco. João comenta que nunca viu o amigo assim por uma garota, nem mesmo quando Estefânia o deixou. Sebastian admite que não sabe o que está acontecendo, ressaltando que Lupe é muito diferente dele. João, intrigado, pergunta se ele está se apaixonando, mas Sebastian nega, dizendo que as acrobacias de João o deixaram maluco, o que faz o amigo rir. Sebastian afirma que Lupe apenas mexe com seu ego e pergunta se João pode ajudá-lo ou não. João questiona qual é a brilhante ideia de Sebastian. Enquanto isso, Memo conta a Amparo que Isabela está fora de perigo. Amparo comenta que é curioso saber que seu irmão tem uma filha e elogia a menina. Memo reflete que Isabela é a melhor coisa que já aconteceu em sua vida, dizendo que nunca sentiu algo tão forte. Amparo aconselha Memo a não adiar mais a verdade e revelar tudo a Daniela. Em seguida, Memo admite que beijou Daniela e tenta explicar o que sentiu. Chocada, Amparo o repreende, criticando sua atitude e pergunta se ele perdeu o juízo por beijar a mãe adotiva de sua filha. Úrsula explica a Macário que não conseguiu conversar com ele antes porque preferiu não deixar Memo sozinho no hospital com a lagartixa, insinuando que Daniela claramente tem interesse nele. Macário afirma que já entendeu porque Memo não consegue se afastar da menina. Intrigada, Úrsula pergunta o que ele descobriu. Macário revela que Memo é o verdadeiro pai de Isabela. O choque paralisa Úrsula. Memo desabafa com Amparo, relatando que as horas de angústia no hospital foram intermináveis. Quando Isabela finalmente despertou, ele e Daniela, tomados pela emoção, se abraçaram e acabaram se beijando. Contudo, Memo admite que foi um erro. Amparo concorda, afirmando que é óbvio que se trata de um engano, não apenas porque Daniela é casada e ele está prestes a se casar, mas principalmente por causa de Isabela. Ela adverte que essa situação pode prejudicar gravemente a menina e menciona o que poderia ter acontecido se o marido de Daniela tivesse flagrado os dois juntos. Amparo alerta que Daniela correria o risco de perder a guarda de Isabela e que Memo também poderia ser afetado. Memo reconhece que agiu de forma impulsiva, justificando que o momento os levou a isso. Amparo, porém, não se convence e insiste em saber o que ele realmente sente por Daniela. Memo confessa que sente uma admiração profunda e gratidão pelo amor incondicional que Daniela demonstra por sua filha, mas admite estar confuso sobre seus sentimentos. Amparo então pergunta sobre Úrsula. Memo declara que gosta dela e, como um homem de palavra, irá se casar. Diante disso, Amparo aconselha o irmão a esquecer Daniela antes que cometa o erro de se apaixonar por ela. Ela sugere que ele se dedique a ser um bom marido para Úrsula e um pai exemplar para Isabela, alertando-o a não brincar com fogo para evitar consequências desastrosas. Furiosa, Úrsula declara a Macário que Memo é um mentiroso e ameaça matá-lo com as próprias mãos. Macário, no entanto, lembra que ela também não é sincera e sugere que seria melhor não fazer acusações. Úrsula desconfia que Memo e Daniela tiveram um caso no passado, do qual nasceu Isabela. Macário, provocador, lembra que Úrsula foi tão descarada a ponto de apresentar seu marido como um primo. Com raiva, Úrsula reage com um grunhido de frustração. Ele explica que, ao que tudo indica, Memo não sabia da existência de sua filha e só descobriu isso recentemente. Úrsula deduz que, ao começar a trabalhar com Daniela, Memo percebeu que era o pai da menina. Macário alerta a sobrinha para não agir de forma precipitada, pois isso poderia custar caro. Ele questiona se ela ainda deseja se casar com Memo. Úrsula com firmeza afirma que o ama e não quer perdê-lo. Macário astuto avisa que ela nunca vencerá uma batalha contra Isabela e sugere uma abordagem diferente. Ele aconselha que Úrsula, ao invés de se tornar a madrasta má, deveria conquistar Isabela agindo como uma segunda mãe. Assim ela poderia ter Memo em suas mãos, manipulando através do afeto pela filha. Gabi recebe João no restaurante com um beijo apaixonado, provocando assovios e brincadeiras dos clientes. Ela comenta que está apenas com Nélida no local e João se prontifica a ajudar a servir as mesas. Úrsula concorda que seu tio tem razão. Macário ressalta que o primeiro passo é ela controlar o ciúme e conquistar a confiança de Memo para que ele confesse a verdade sobre a filha. Úrsula planeja que nesse momento dará uma bofetada em Memo, mas Macário a orienta a agir com compreensão e apoio, pois se um dia Memo descobrir seu passado sujo, poderá perdoá-la também. Úrsula considera a sugestão brilhante.
Lupe chega ao restaurante e vê João atendendo sozinho. Ele explica que Gabi saiu para fazer uma entrega e aproveita para mencionar que Sebastian está arrependido. João garante que nunca viu o amigo tão interessado em alguém. Sem ser notada, Gabi retorna e escuta a conversa. João comenta que Sebastian finge ser um imbecil por medo de se apaixonar, pois já teve o coração partido antes. Lupe, com pena, pergunta o que aconteceu. Nesse instante, Gabi interrompe e inventa que Mal e Fer querem sair com Lupe. Lupe, fingindo interesse em Mal, afirma que vai ligar para combinar, deixando João sem reação. Gabi aproveita para pedir que ele avise a Sebastian que ele perdeu sua chance com Lupe. Mais tarde, Isabela chega em casa acompanhada dos pais e é calorosamente recebida por Jerusa, João, Karen e Sebastian. A menina fica radiante ao ver o urso gigante e comenta ao tio que se machucou porque tentou saltar como ele, mas promete não repetir o erro. João se oferece para praticar com ela no futuro, lembrando que é fundamental ter a supervisão de um adulto. Isabela exibe o escapulário que ganhou de Memo e declara que foi ele que ajudou a melhorar tão rápido. Fausto lembra Isabela de que ela precisa repousar, mas ela insiste em permanecer mais um pouco. Com o apoio de todos, Daniela e Fausto acabam cedendo. O grupo registra o momento tirando uma selfie juntos. Gabi mostra a Lupe a foto que João enviou e as duas ficam felizes em saber que Isabela já está em casa. Lupe comenta que adoraria ganhar um urso como de Isabela. Gabi assegura que com seus conselhos, Sebastian acabará surpreendendo Lupe com mais de 1000 ursos. Apesar de confusa, Lupe tenta convencer a si mesma de que não quer nada com ele, mas admite que não gosta de inventar situações. Gabi insiste que quando Sebastian souber que Lupe vai sair com outro, ficará morrendo de ciúmes e se apaixonará de vez. Lupe demonstra desconforto com a ideia de fazer Sebastian sofrer, mas Gabi a incentiva a pensar nas garotas que ele já magoou, afirmando que Lupe estará fazendo justiça. Enquanto isso, João conta a Sebastian que 2 rapazes convidaram Lupe para sair e que ela escolheu um tal de Mal, descrito como bonito, inteligente e respeitoso. Enciumado, Sebastian exige saber onde será o encontro, declarando que mostrará a Lupe que ele é a melhor escolha para ela. Contudo, João aconselha a aceitar que perdeu. Ofendido, Sebastian agradece sarcasticamente o apoio do amigo, claramente determinado a não desistir.